Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. No vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre o mistério das duas trombetas de prata e a assistência, a ajuda, a oferta para suprir a necessidade das viúvas necessitadas, das viúvas pobres. No devocional de ontem nós falamos sobre Jesus em frente ao gasofilácio, falando que a oferta daquela viúva foi mais poderosa, foi mais eficiente, foi mais substancial do que a oferta de todos os ricos. No entanto, ela trouxe a oferta no templo de Herodes e não tocaram trombeta. Por que tocavam trombeta diante de uma oferta? Isso é uma prática que eles tiram de Números, capítulo 10, versículo 1, quando Deus fala a Moisés e Deus institui esse rito. Deus manda fazer duas trombetas de prata e como um memorial eterno diante do Senhor, depois que o sacrifício, que a oferta era feita, o som dessas trombetas tinha que ser soado. O erro e o pecado do Novo Testamento é que se a oferta fosse suntuosa, grande, massageasse o ego dos sacerdotes corruptos, eles tocavam a trombeta. Se essa oferta fosse simbólica, simplista, de um coitadinho, de um pobrezinho, eles o desprezavam e não tocavam a trombeta. Então as pessoas ficavam com essa coisa na mente: será que Deus recebeu a minha oferta? Será que Deus não recebeu a minha oferta? Porque cria-se em Números capítulo 10, onde ensinava-se que para subir na presença de Deus, para o anjo levar esta oferta como um memorial diante de Deus, tinha que tocar a trombeta de prata, e os pobrezinhos que davam oferta ruim não tinham o som da trombeta de prata. A alma deles ficava em dúvida. Jesus vem com o ensino dizendo: olha aqui, pessoal, essa viúva ofertou mais do que todos aqueles jaguaras que deram da sua sobra. Ela não. Ela deu o seu tudo. Ela fez um sacrifício de fé no altar. Números capítulo 10, versículo 7, narra a instituição dessa prática nos dias de Moisés. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Como é que era para tocar a trombeta? Não era para retinir. Era um som longo. E os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. E a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas. Porém agora, o toque da trombeta, o toque do chofar, o toque de guerra é retinindo. Tirim, tirim, tirim. E perante o Senhor vosso Deus haverá memorial, haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Claro, uma vida de décadas, de anos, depositando oferta perante o Senhor. Agora surgiu uma situação de adversidade, surgiu uma fatalidade, surgiu uma circunstância ruim da vida. Ele faz a sua oferta, toca a trombeta longo, para que o anjo recolha o memorial dessa oferta e leve perante o Senhor. É esse o simbolismo. Toca a trombeta retinindo, para fazer lembrado todas as ofertas do passado que você já depositou e já ficou no mundo espiritual consubstancializado, um memorial de galardão. E agora você está reivindicando isso diante de Deus porque o inimigo está ameaçando te assassinar. É esse o simbolismo da narrativa do texto. Versículo 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas festas de solenidade e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre as vossas ofertas, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e isto vos será por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Interessante essa dinâmica que Deus estabelece de colocar a oferta e tocar a trombeta de prata. Som longo, memorial de oferta perante o Senhor. Som retinindo, pedindo misericórdia e livramento para o inimigo que está ameaçando te atacar e te ofender. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, de ameaça, de assédio, de chantagem, de doença, de enfermidade, de dívida, de ter o seu carro apreendido, de perder a sua casa, ser jogado na rua, despejado. Eu não sei qual é o tipo de afronta nos dias da pós-modernidade que equivale a um inimigo na porta da cidade com espada tentando te matar. Mas eu sei que se você tem um memorial diante de Deus, você deve clamar e reivindicar, ativar isso profeticamente. Aqui está o princípio. No Novo Testamento, Jesus viu os fariseus e os saduceus manipulando esse princípio.
para que as pessoas não dessem uma oferta pequena, uma oferta de R$2, de R$3, então eles só tocavam trombetas sobre volumes de oferta mais suntuosos. Isso dava um gatilho psicológico que induzia as pessoas a ofertar mais, quando na verdade o princípio bíblico era para tocar a trombeta de prata sobre qualquer tipo de oferta, independente de ser suntuosa ou de ser simplista. Aí Jesus vem com a exortação de que o que a mão direita oferta, a esquerda não precisa saber. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3 a 16, fala sobre o ministério da assistência das viúvas. Ali fala sobre as viúvas jovens que podem se casar novamente, as viúvas idosas que têm alguém que sustenta elas financeiramente, então não deveria ir à igreja para a igreja suprir, porque ela já tinha uma fonte de renda de alguém que a assistia, e as viúvas pobres que não tinham assistência nenhuma e deveriam ser assistidas e ser protegidas pela congregação, pelo templo, pelo sumo sacerdote, pelos apóstolos ou profetas do Novo Testamento. É como se fosse uma espécie de INSS religioso, na mão dos líderes religiosos que teriam que distribuir essa medida de provisão financeira com justa justiça, com justa medida, com justo critério. Mas Jesus vai falar sobre essa dinâmica de memoriais de oferta e esmolas diante dos homens e diante de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 1, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, o qual está nos céus. Quando, pois, deres esmola aqui na terra, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem gloriados pelos homens. Em verdade vos digo, que já possuem o seu galardão aqui, na terra. Não tem mais galardão para receber no céu, porque já receberam a massagem no ego da vaidade religiosa por uma grande oferta aqui na terra. Mas quando tu deres oferta, deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola não seja dada, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. Interessante, né? Números capítulo 10 fala, quando trazer a oferta, toque a trombeta. E Jesus está dizendo agora em Mateus capítulo 6, quando deres a tua oferta, peça para não tocarem a trombeta, porque você não quer aparecer e não quer ostentar diante dos homens. Princípios bíblicos, espirituais, vindos do coração de Deus, como uma revelação para Moisés, naquele tempo, naquela estação, naquele simbolismo, podem ser reformados, podem ser modificados, podem ser corrigidos ao longo do processo, especialmente se ao longo do processo aquela essência genuína se perverteu, se corrompeu, se confundiu na mente das pessoas. Como Jesus viu que algo que Deus estabeleceu em Números capítulo 10 estava agora se tornando um monstrinho da religião, Jesus está corrigindo isso e dizendo, vocês vão ser melhores do que esta geração de publicanos, de saduceus, de fariseus. Vocês não vão pedir para tocar trombeta. Embora Números capítulo 10 diga para tocar trombeta. E aí que a gente entra num campo do que é mandamento mosaico, do que é mandamento arônico e do que é mandamento divino recebido no alto do Sinai, escrito em 2 tábuas de pedra, 10 mandamentos absolutos, os quais são imutáveis e inegociáveis. Essas outras coisas, de tempo em tempo, sofrem reformas, adaptações ou correções pelo efeito que está causando na psique da comunidade. Em Atos, capítulo 10, versículo 31, novamente aparece esse conceito de esmola, de oferta, e um memorial que os anjos levam diante do céu, diante do Senhor, e é depositado diante de Deus como um argumento ao nosso favor, como um galardão ao nosso favor. Novamente, agora o anjo vai falar a respeito desse memorial na relação de Cornélio, que nem judeu era, que nem no templo de Herodes ofertava, então ninguém tocava trombeta sobre as ofertas de Cornélio, mas veja que elas subiam na presença de Deus e era um memorial vivo e espiritualmente válido diante do Pai da mesma forma. Para você ver que a força não está na liturgia, e sim no coração quebrantado e no espírito contrito.
Atos capítulo 10, versículo 30 em diante. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando na minha casa, junto à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem de vestes resplandecentes. Outras traduções chamam este cara de anjo, e falou: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas, as tuas ofertas estão em memória diante de Deus, o memorial vivo diante do Pai das luzes. Envia, pois, a Jope e manda chamar Pedro, Simão Pedro, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado na casa de Simão o curtidor, junto do mar. E ele, vindo, te evangelizará, te pregará e proclamará as boas novas, ele falará contigo. Logo, mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo, por quanto Deus te é mandado e enviado. Pedro, você está aqui diante de mim, eu estou te explicando o sonho que eu tive, a visão que eu tive, o êxtase que eu tive com um anjo resplandecente. O anjo não me evangelizou porque aos anjos não foi dado o direito de evangelizar. Mas ele mandou eu chamar você, e agora que você está aqui, abre a boca e prega, abre a boca e evangeliza, abre a boca e proclama, abre a boca e ensina. Veja que novamente, nesse diálogo do anjo, dos homens com vestes resplandecentes e Cornélio, aparece o conceito de esmola, de oferta e um memorial perante Deus, um memorial diante do Eterno. É este memorial que faz com que a nossa assistência às viúvas, aos órfãos, às crianças abandonadas, ao estrangeiro que peregrina no meio do povo de Deus, tenha poder, tenha código, tenha eficácia, tenha eficiência. E é essa substância que faz com que o mistério das 2 trombetas de prata seja vivo em nosso interior. Ah, mas na minha igreja eu oferto e ninguém toca a trombeta. Ok, Jesus mesmo disse. E ele reforma esse princípio no Novo Testamento, quando fala para a mão esquerda não saber o que a mão direita fez. Porque era algo bíblico, era algo espiritual, é algo que não está errado em se fazer nos dias de hoje, mas Jesus deixa claro que se você faz a acepção de só tocar a trombeta na oferta graúda e na oferta miúda você não toca a trombeta, então é melhor que não se toque trombeta. É mais ou menos esta aplicação emocional que Jesus está fazendo. Se quer corrigir, se quer restaurar, restaure o princípio. Toque a trombeta sempre, em todos os momentos, em qualquer valor de oferta. 10 centavinhos de oferta, toque a trombeta. Mas o que está bem claro para mim é que não precisamos de trombeta. O nosso coração quebrantado, o nosso espírito contrito e a nossa atitude no altar fala mais alto do que as intenções da nossa mente e do nosso coração. Boas intenções do inferno e o cemitério estão cheios. O cemitério é o maior depósito de boas ideias. Estão todas lá, acabaram no cemitério. A atitude, a realização, a ação faz com que um memorial espiritual seja vivo, seja ativado e seja manifesto diante de Deus. E no dia da angústia, no dia do ataque do teu inimigo, no dia da afronta, no dia da ameaça, da invasão do teu destruidor, aquele dia você clama a Deus, você tem um memorial de altares, você tem um memorial de ofertas, você tem um memorial de sacrifícios que você fez perante o Senhor. E isso vai fazer a diferença entre o justo que serve a Deus e o ímpio que até prospera, mas nunca teve pacto e aliança com Deus no altar. Vá para o altar, porque no meio do caos, no meio da crise, no meio da incerteza, no meio da dúvida, o melhor e o lugar mais seguro do mundo para mim e para a minha família, para você e para a sua família, nos escondermos, é no altar do Deus vivo. Te abençoo com essa palavra, te abençoo com essa chave de maturidade, com esse entendimento, te abençoo para que o memorial de Deus cresça e se expanda ainda mais. Em nome do Senhor Jesus. Compartilhe o vídeo, comunique com o maior número possível de pessoas, deposite sua oferta, mande seus pedidos de oração. Estamos preparando para jejuar, orar e subir mais um ciclo, mais uma estação na presença do Eterno. Deus é contigo. Até o devocional de amanhã.